Olá pessoal, tudo bem? E hoje nesse vídeo eu busco fazer um simples confronto entre a língua vêneta e o português, né? Muitas pessoas acreditam que a língua vêneta é um dialeto, né, do italiano, como eu já falei em muitos vídeos, mas é muito contrário disso, né? Porque o vêneto ele vem antes do italiano, né? O italiano é uma língua recente, né? É uma língua do Estado italiano que começa a ser, afinal, forjado assim, a partir de 1866. A língua italiana vem, né, das variantes de língua da Toscana, portanto não tem nada a ver com o vêneto, né? E, enfim, é uma história particular, quem quiser estudar pode estudar. A língua vêneta tem uma história particular também, ela vem do latim, como toda língua natural, assim como português, espanhol, romeno e tantas outras línguas. E o próprio Túlio de Mauro, né, linguista renomado, italiano, hoje já falecido, ele diz, né, que no momento da unificação da Itália, ou seja, que culmina com o momento da imigração, né, porque a nossa imigração ela vem só 9 anos depois da unificação da Itália, então a gente pode considerar o mesmo período. Então, no momento da unificação da Itália, apenas 2,5% da população de toda a península sabia falar o italiano. Isso não eram os nossos imigrantes, obviamente, eram os políticos, os banqueiros, né, os diplomatas. Enfim, era o que se conhecia do italiano da época, que também mudou bastante, né, em comparação aos dias de hoje. Então o que a gente fala é a língua vêneta, e a língua vêneta ela tem bastante, digamos assim, uma parcela de confronto com as línguas ibéricas, diferente do italiano, né? Eu gostaria de trazer alguns exemplos básicos em confronto à língua vêneta, em confronto ao português, para vocês verem realmente que não estou falando besteiras quanto a isso. Por exemplo, eu separei aqui umas palavras, né? Carrega. Carrega, na língua vêneta, significa cadeira, né? Mas a gente consegue encontrar uma equivalência para isso também em português. Não na palavra cadeira, mas sim na palavra carregar, em português, né? Carrega, carregar. As duas têm o mesmo sentido. A cadeira suporta um peso, né? E carregar em português é suportar peso. Então, carrega, né? Vêneto, carregar, português, tem o mesmo sentido. Então já se faz um confronto que é basicamente a mesma palavra usada para coisas diferentes. Vocês percebem isso? Então, outra que eu separei, stufo. Mi sono stanco. Então isso significa eu estou cansado hoje em vêneto, né? Stufo, cansado, em vêneto. A gente tem uma palavra para fazer um confronto em equivalência ao português, que é estufado, que significa o quê? Né? Cheio, inchado. Tanto que nós temos as estufas de plantação, né? As estufas nada mais são do que uma estrutura que fica fechada e ela acaba abafando, né? Abafando as coisas que estão ali plantadas para não se alterar o clima. Enfim, tem o mesmo sentido. Então, estufo, cansado, estufado em português, cheio, inchado, né? Uma coisa que está prestes, digamos, a explodir. A gente poderia também fazer essa relação. Manhar, mi manho, manhar, comer, ou também comida, pode ser considerado, dependendo do contexto, em vêneto, né? Guarda que te fa un bel manjar, veja que te faço um belo alimento, né? Então, manho, mi manho, ti te manhi, eu como, tu comes, né? O português acaba tendo também a sua equivalência, que seria o manjar, né, um manjar dos deuses. Manjar, geralmente em português, é sempre para aquelas comidas mais refinadas. Então, é um bonito manjar, um belo manjar. E uma coincidência aqui no vêneto, na língua vêneta e no português, manjar em português e manhar em vêneto são escritas da mesma forma, né? O dígrafo consonantal não é igual ao italiano, que é GN, mas sim NJ. Então, em português, manjar, e em vêneto, manhar. Mesmo significado, mesma grafia, mas só que pronúncias diferentes, né? Então, para ver que as línguas elas entram em confronto uma com a outra, e a grafia, né? E grafias também precisam estudar isso e ficarem atentas a isso, né? É por isso que aqui eu sempre trago a grafia internacional da língua vêneta, porque ela tem uma certeza por trás, né? Tem uma base por trás, um estudo. Então, outras coisas básicas como su, né? Su, zo ou su, do, né? Su para cima, em vêneto. Em português a gente consegue fazer um confronto com subir, né? Subir. A outra coisa, sarar, né? Guarda, sara la porta, né? Então fecha a porta. Sarar, fechar. Encerrar, né? No português. Encerrar, sarar. Então acaba havendo de uma mesma equivalência, o mesmo sentido, digamos. E por último, enfim, na verdade eram essas as palavras que eu tinha, né, para trazer. Sarar, né, e encerrar.
Então, eu gostaria só de colocar com isso, eu posso fazer alguns confrontos com outras línguas também, né? Com o próprio inglês, por exemplo, temos verbos frasais, mas eu gostaria de trazer como uma grafia, gramática e línguas, né? Elas funcionam também em confronto uma com a outra, é por isso que a gente tem que estar ligado nisso, e isso ajuda também a entender melhor as línguas e aprender também de um jeito melhor e mais rápido. Muito obrigado, por hoje é isso, grazie tante e ciao ciao.